Rede Marco YouTube. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de Baú Expresso, aquele programa que a gente revisita a novela, mas de forma expressa, de forma rápida, sem deixar de trazer todas as curiosidades e o que há de mais importante para você que está aí do lado de lá falar: eu não assisti, mas agora eu conheço. Antes de mais nada, eu queria agradecer de coração o sucesso que foi o vídeo do Baú Expresso, o primeiro vídeo Baú Expresso, que foi sobre a usurpadora, La Usurpadora, de nossa Gabriela Spanik. Foi um grande sucesso, teve muitas visualizações e eu fiquei muito feliz e agradeço você que participou, que assistiu a esse vídeo, que deixou comentário. Então, antes de mais nada, eu já tô aqui pedindo para vocês like e inscrição. É muito importante para o canal crescer, para o YouTube entender que se trata de um canal relevante, de um canal vigoroso e passar para muitas outras pessoas e a nossa comunidade crescer. Não esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Agora vamos ao que interessa. Los Ricos Também Lloram é uma telenovela mexicana produzida por Valentín Pimstein para a Televisa e exibida pelo Canal de las Estrellas de 9 de abril de 1979 a 21 de março de 1980 e foi substituída por uma telenovela chamada Muchacha del Barrio. Essa telenovela não tem nada a ver com Maria do Bairro, é outra história, outra coisa. Bom, no Brasil, ela chegou já arrebentando, já fazendo muito sucesso. Os Ricos Também Choram fez história por aqui e abriu a tradicional faixa das telenovelas mexicanas. Estreou em 5 de abril de 1982 e teve seu último capítulo exibido em 22 de janeiro de 1983, em longos 248 capítulos. Quando ela terminou, ela foi substituída por outra mexicana chamada Desprezo, em 25 de janeiro de 1983. Pero Marco, de que se trata esta telenovela? De que se trata ella? Vamos lá para saber do que falava Os Ricos Também Choram. Porque essa novela fez muita fama, muita gente já ouviu falar, muita gente conhece, mas o que conta a história? Vamos lá. Mariana Villarreal mora em um rancho no estado de Guanajuato, com seu pai idoso Leonardo e sua madrasta Irma. Ele tem se refugiado na bebida desde que ficou viúvo e sofreu um acidente que o deixou paralisado. A Mariana então cresce sem acesso a uma educação adequada e não conseguindo se sociabilizar de forma normal com outras pessoas. Ela é meio que um bichinho do mato. Quando Leonardo morre, Mariana fica sozinha e à mercê de sua cruel madrasta, Irma, e de seu amante chamado Diego. Irma expulsa Mariana do rancho sem se importar com o seu destino. Mariana chega até a cidade grande, cidade do México, e encontra o padre Adrián. Logo que ela chega, ela já encontra esse padre que se afeiçoa muito por ela. O padre conversa com um amigo, o milionário Alberto Salvatierra, e pede que ele receba Mariana em sua casa e lhe consiga um emprego de empregada doméstica. Alberto, sabendo que seu filho, o arrogante, mas bonitão, Luiz Alberto, chegará em breve, ele tem uma brilhante ideia. Seu plano é que Mariana não trabalhe apenas como mais uma funcionária, mas seja tratada como mais uma da família, como se fosse uma filha. Isso implica que ela se sente na mesa com eles, possa se expressar e agir com total liberdade, inclusive comendo comida com as mãos, vestindo o que quiser, falando do jeito que quiser, sem repressão. Com essa estratégia, Alberto espera que seu filho mude sua atitude de preguiça e irresponsabilidade e se torne um homem produtivo, trabalhador e bem-sucedido, coisa que ele sempre quis que o filho fosse. Ele achava que com a Mariana ali, uma menina pobre, uma menina sem classe, uma menina bruta, ele visualizasse tudo que ele tem, o Luiz Alberto tem, e passasse a dar valor para aquilo tudo que ele desprezava. Essa atitude, então, desperta na sua esposa, Dona Helena, muita surpresa e um ódio fervoroso na sobrinha Esther, que está falida financeiramente e pretende se casar com Luiz Alberto. Com a chegada de Luiz Alberto, surge nele um profundo ressentimento, um profundo incômodo com Mariana, pois ele acha que seu pai a trata com tanta consideração e isso passa a irritá-lo
demais. Mas, com o passar do tempo, Luiz Alberto vai se encantando por Mariana. A jovem consegue conquistá-lo com doçura e simplicidade, e ele passa a ficar disposto a se unir a ela. Porém, Esther, que está sempre atenta lá, acaba se mudando para a casa do Salvatierra, junto com a empregada romana, que a ama incondicionalmente e guarda um grande segredo. A Esther vai morar lá com os Salvatierras porque ela quer ficar perto do Luiz Alberto. Ela finge que o apartamento dela tá com problemas de vazamento e tudo mais e vai morar lá. Bom, Esther mente dizendo que está grávida num dia, ela dá um porre no Luiz Alberto e acaba mentindo, dizendo que os dois dormiram junto e que ela está grávida. E o que o filho espera e que espera um filho de Luiz Alberto. Os pais de Luiz Alberto acreditam na palavra de Esther e forçam o filho a cumprir sua palavra de homem e se casar com ela. Mariana, então, decide se afastar da casa de Dom Alberto, conseguindo um emprego como secretária em sua empresa. Vai morar sozinha, passa a estudar com afinco e se torna uma jovem culta, refinada e educada. Ela tenta esquecer Luiz Alberto e inicia um romance com um jovem brilhante arquiteto de outras empresas que faziam uma parceria ali com Salvatierra, chamado Leonardo Mendizábal. Esther consegue convencer Luiz Alberto a se casar com ela, fingindo que sofreu um aborto. Ele nunca acredita, mas os pais não acreditam que ela fosse tão longe de mentir sobre aquilo. Lembrando que a gente está falando de uma novela de 1979, né? Muitos anos atrás. Secretamente, a Esther mantém um relacionamento com Diego. Sim, o mesmo Diego da Irma, que chegou à cidade procurando Mariana para matá-la. Porém, quando o Diego chega lá, ele além da parceria que ele faz com a Esther, ele resolve conquistar a Mariana, que ele vê alguma coisa ali de lucro que ele vai conseguir ter se ele se relacionar com a Mariana. Esther, grávida de Diego, acaba morrendo no parto por complicações. A Irma e o Diego vão presos pela polícia. A Ramona, que era aquela empregada da Esther, que na realidade o segredo é que ela era sua mãe, ela pede 1000 perdões a Mariana e se torna incondicional ao lado dela. Mariana, então, se casa com Luiz Alberto. Aí termina, digamos assim, estava quase no final da primeira parte da trama, porque essa novela tem 2 partes, e a gente vai chegar lá do porquê. Devido ao mal entendido com o Luiz Alberto, ele deixa, né? Ele deixa a mulher e vai a viajar a negócios ao Brasil. Mariana fica confusa, acaba tendo a criança, perde a cabeça completamente e entrega a criança para Chloe, uma vendedora de bilhetes de loteria. Chole é o nome dela. Chole aceita e cuidar do bebê como se fosse seu. Ela só sabe que o nome da criança é Beto. E ela mantém esse nome, Alberto, né? Beto. Mariana percebe o que fez e entra em completo desespero quando cai em si. Ela se reconcilia com Luiz Alberto e juntos passam a procurar a criança perdida, mas não conseguem encontrá-la. Aí começa a segunda parte da novela, que a gente vai falar mais adiante. O tempo passa, Beto cresce sob os cuidados de Chole, Luiz Alberto e Mariana adotam uma menina chamada Maria Isabel. Porém, o destino fica encarregado de reunir Maria Isabel com seu filho. Certo dia, Beto invade a casa do Salvatierra e Mariana, ao descobrir os motivos que ele levou o garoto a cometer aquela invasão, que era arrumar dinheiro para pagar uma consulta lá para Chole, que estava muito doente, a mãe dele, ela torna-se sua protetora. Mariana acaba visitando a Chole no hospital e descobre que o Beto é seu filho. A partir desse momento, Mariana cuida de Beto sem revelar que é sua mãe. As frequentes visitas de Mariana ao apartamento do Beto trazem grandes problemas, já que Sara, que foi babá da Maria Isabel pequena e continuou na casa, se apaixona por Luiz Alberto e começa a tramar ali para separar o casal. Luiz Alberto, quando descobre que Mariana está se encontrando com um garoto mais novo, briga muito com ela e, num rompante, tenta atirar em Beto, dar um tiro nele. Porém, ele se arrepende. Mariana, nesse dia, revela a Luiz Alberto que Beto é seu filho e ele se muda para a casa do casal. A família Salvatierra dá uma festa, a babá é mandada embora, Maria Isabel e Beto se apaixonam, Mariana e Luiz Alberto se reconciliam e acaba a nossa Los Ricos Também Lloram. Ou seja, é uma novela que foi longa, foi comprida, cheia de trechos que a gente adora, uma vilã terrível que era a Esther. Na segunda fase foi a Babá, que era uma vilã terrível também, era uma loura assim, bem daquelas que a gente pega aquele ódio de assistir. A Mariana era uma personagem pura, inocente, no começo da novela ela era uma pedra bruta, que depois ela é lapidada e fica uma mulher bonita, sofisticada. O amor dela com o Luiz Alberto, a química dos dois foi muito boa, dos atores, enfim, foi uma novela
perfeita no quesito dramaturgia. Vamos para as curiosidades. O nome Os Ricos Também Choram, em espanhol, como eu já disse, Los Ricos Também Lloram, foi escolhido para a novela como um reflexo direto do seu enredo e da famosa premissa de que dinheiro não compra a felicidade. O título serve para destacar a mensagem de que, por trás de toda a riqueza, luxo e poder ostentado pela elite representada pela família Salvatierra, existem dores humanas, solidões, traições, tragédias que fazem os mais abastados chorarem. Daí veio o título. O sucesso dessa novela no Brasil foi tão grande que a emissora chegou a colocar em um segundo horário, às 8h30, para bater de frente com a concorrente. Passava 2 vezes ali. Os Ricos Também Choram é a novela mexicana de maior audiência da história do SBT, com uma média de 19,7 pontos, com picos de 28 pontos em pleno horário nobre. Vocês têm noção do que era isso? 28 pontos em pleno horário nobre. A música de abertura Sombras, uma música linda, foi interpretada pela cantora Sara Regina, especialmente para a versão do SBT. O sucesso incontestável de Os Ricos Também Choram rendeu simplesmente 4 remakes. Em 95, a Televisa estreou uma nova versão, clássica, mas muito popular no Brasil, chamada Maria do Bairro, protagonizada por Thalia, Fernando Colunga e Tati Cantoral, e a trama foi produzida por Angeli Nesme Medina. O segundo remake foi de 2005, do próprio SBT, que também se chamou Os Ricos Também Choram, adaptada por Gustavo Reis e Aymara Labac. Foi com colaboração do Marcos Lazzarini, protagonizada por Márcio Killing e Thaís Fersosa. Tem até no Mais SBT essa novela, mas assim, desfiguraram totalmente a novela. Praticamente é outra história, não tem quase nada a ver com essa história que eu acabei de ler. Em 2006, a Telemundo fez sua própria versão, chamada Mariana, escrita por Alberto Gomes, produzida e gravada em Acapulco, e a trama foi protagonizada por Sandra Equivera, Maurício Ockmann, que foi substituída depois por Manolo Cardona. Isso é uma coisa que acontecia ali, inclusive Os Ricos Também Choram. Na segunda fase, eles trocaram a atriz que fazia a mãe do Luiz Alberto, eles trocaram a empregada que fazia a empregada da casa. A gente estava assistindo a novela e de repente o Diego já não era mais o Diego, era outro ator. Tinha essas coisas aí no México, antigamente. Hoje em dia acho que não tem mais. Bom, em 2022 a trama ganhou uma nova versão, que foi a última, produzida pela W Studios, de Carlos Bardassano para a Univision Televisa. E nessa a versão contou com Cláudia Martim e Sebastian Rulli, foram os protagonistas, que a gente pode conferir aí no nosso Globoplay. Tá? Disponibilizaram na íntegra. Eu já assisti, é muito legal, muito bem feita, vale a pena. Se você não tem paciência de assistir 248 capítulos da original, vale a pena assistir essa, que é mais resumida, é mais rápida. Fizeram ali poucas mudanças, mas também é uma boa novela. Não tem o impacto da Itati Cantoral, como aquela maluca, né, que é a Soraya Montenegro. Também não tem o impacto da Branchelis Rocco, é um negócio assim, Rocco Branchelis, não me lembro direito, mas que foi a Esther, que era o personagem da Soraya na Maria do Bairro. Mas tem uma loira lá que se mete também a vilã, e é uma boa história, vale a pena, é uma boa montagem, uma boa remontagem da história. Bom, a história conquistou mais de 120 países, foi traduzida para 25 idiomas e é considerada uma das novelas de maior sucesso comercial da história da Televisa. A mocinha Mariana foi interpretada por Verônica Castro, que se tornaria um dos rostos mais famosos da dramaturgia latina. O galã Luiz Alberto foi vivido por Rogélio Guerra. Verônica Castro é uma grande celebridade no México, que, além de atriz, ela foi por muitos anos apresentadora de programa de televisão, tipo assim, uma Hebe Camargo brasileira. Devido ao grande êxito nas telas do SBT, na época que chamava TVS, a Verônica Castro veio para o Brasil promover a novela e foi recebida por uma multidão de fãs enlouquecidos. Ela participou do Show de Calouros, Miss Brasil, Programa da Hebe, Viva a Noite, e a estrela assim, mexicana encantou o país. Além de conversar sobre a personagem, ela é cantora, canta muito bem. Inclusive o tema de abertura original de Os Ricos Também Choram, que eu não posso colocar aqui por causa de direitos autorais do YouTube, falava aprendi a chorar, aprendi a chorar. Essa música era da Verônica Castro. Bom, a lá Ivani Ribeiro e Janete Claire, o enredo escrito originalmente por Inês Rodena, que deu origem aos Ricos Também Choram, nasceu como uma radionovela antes de migrar para a televisão.
Bom, a novela estreou no horário das 6 no México, mas a audiência foi tão explosiva que ela inverteu o horário com a novela que passava mais tarde e galgou para o horário nobre. Uma grande polêmica envolvendo Verônica Castro foi o seu suposto namoro com um brasileiro chamado Dúlio Silva, de 29 anos mais novo do que ela. O caso teria acontecido em 2010 e abalou o mundo dos famosos no México. Só se falava disso naquela época. Em 1983, um ano depois de ir ao ar no Brasil pela primeira vez, o SBT botou ela no ar de novo às 13 horas e atingia picos de 20 pontos, plena 1 hora da tarde. Foi aí que eu assisti Os Ricos Também Choram pela primeira vez. A segunda parte da novela foi uma imposição do canal, da Televisa, que queria esticar o sucesso, né? Isso é óbvio, novela é uma obra aberta justamente por causa disso. Tanto que eles usaram uma outra história chamada Raquel, uma produção venezuelana de 1973 com Doris Wells, original também de Inês Rodena, na qual continha a história da entrega do filho após o parto. Era para a novela ter acabado com a morte da Esther e o par principal junto, mas aí eles fizeram praticamente uma nova novela com os mesmos personagens. Teve mais ali um punhado de capítulos. Bom, a diferença básica entre Os Ricos Também Choram e Maria do Bairro está na vilã. A Esther morre na metade da novela e não volta mais. Não foi o que aconteceu com Soraya Montenegro. Mérito da atriz Itati Cantoral, que se entregou tanto à personagem que o público exigiu que ela voltasse à trama. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu quis trazer essa novela, Os Ricos Também Choram, para que a gente compartilhasse isso. Porque eu acho que memória dramatúrgica de televisão não é só o que é produzido no Brasil. O México, a Venezuela, até a Argentina fazem novelas muito boas também. E sempre que eu puder, eu vou trazer essas coisas aqui para a gente debater, relembrar. E agora sim você pode dizer, eu sei como foi Os Ricos Também Choram. Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Lembrando para você que ainda não deu like, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso. A gente fica por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Rede Marco YouTube.